dos Pérez, Eli com I, Pérez com Z. Bom, eu sou de Santos, São Paulo, nasci em 28 de setembro de 55, então agora, daqui a 2 ou 3 meses, vou estar fazendo 70 anos. Nascido de bons pais, tive uma educação boa e essa educação, tanto escolar como familiar e espiritual, me ajudou muito na vida, né? Trabalhei primeiro na farmácia do meu pai, aos 16 anos, quando ele faleceu. Depois trabalhei em bancos e um dia fui para a indústria. E lá em 1980 eu comecei a trabalhar na área de prevenção de acidentes da Cosipa, que tinha 40 mil trabalhadores. E de lá para cá passei por várias empresas, como Petrobras, DERSA, Desenvolvimento Rodoviário de São Paulo, a SA Mineração de Amianto em Minasul, a Porã aqui em Catalão, e desde 91 ajudo as empresas aí com treinamento, aula, palestra, e enfim, 45 anos nessa área, é uma delícia. Só uma coisa, extremamente bem casado com a Cleide, namoramos 6 meses, uma pequena discussão, 1 ano de noivado, uma pequena discussão, e em 39 anos de casados, nenhuma discussão. A média tá boa. O acaso. Eu estava na Cosipa e um amigo perguntou: Eli, vamos fazer o curso de supervisor de segurança? Eu falei, vamos fazer. Eu pensei que era para ser vigilante e nessa época eu praticava tiro ao alvo. E pensei, vai ter pelo menos mais 1 ou 2 treinos, né? E no final de contas era segurança industrial. O curso naquela época foi feito em 2 meses, hoje são 2 anos. Tirando sábado, domingo, Semana Santa e Carnaval, deu 1 mês de aula. Mas é uma delícia. Bom, desses 45 anos, né? O que mais me ensinou mesmo foi trabalhar na Cosipa, a Companhia Siderúrgica Paulista. Porque tudo que o pessoal aprende hoje na teoria e muito mais, nós aprendíamos na bruta, né? Tinha que ir lá e tinha que ver o que estava acontecendo. Por isso que a minha formação é muito mais diária do que burocrática. Hoje em dia o pessoal tem essa mania de tanto papel, tanta coisa, e muitas vezes para livrar a empresa, para livrar de alguém. Eu acredito que o lance é você treina e cobra o treinamento na área. Um bom técnico, no meu conceito, fica 80% do tempo na área e 20% no escritório. Eu aprendi a ser mais humilde, ser mais sábio, ser mais comedido. Eu aprendi a ter mais empatia pelas pessoas, a me colocar no lugar delas, a não sair dando tiro para todo lado. Tem que ver se as pessoas realmente foram treinadas, estão capacitadas, estão habilitadas, estão passando por algum momento antes de emitir qualquer opinião técnica ou pessoal. Eu aprendi a ser mais gente. Olha, em 45 anos você tem muitos momentos desafiadores, mas entre eles o pior foi quando eu tive que substituir uma pessoa dentro de um laboratório. As pessoas desse laboratório, imagina que laboratório de filme americano, fizeram uma bobagem qualquer e de repente houve o escape de um gás extremamente nocivo e fatal, à base de cianeto. Todo mundo saiu e selaram aquele laboratório, mas esqueceram de exaurir os gases daquele local. Quando eu estou chegando naquele ambiente, eu vejo um técnico químico com aquela roupa hazard, que para quem não conhece parece uma roupa de astronauta. Ele ia entrar no laboratório para poder exaurir aquele gás lá com alguns comandos. E esse rapaz, eu reparei que a ampola de oxigênio dele, que dava para 5 minutos,
estava com o manômetro quebrado e a agulha no vermelho. Resumindo, eu perguntei: tem oxigênio aí nessa ampola? Não sei. Manômetro quebrou agora? Não sei. Quantos filhos você tem? E ele: 4. E eu disse: tira essa roupa que quem vai entrar sou eu. Entre ficar uma viúva ou uma viúva com 4 órfãos, vai ficar uma viúva. Então, eu nem terminei porque eu já tinha tirado a roupa. Eu entrei, pus a roupa, fiz os controles que tinha que fazer e caí fora daquele ambiente. Pai Celestial abençoou, tinha oxigênio no cilindrinho, fiz tudo o que tinha que fazer. Mas se alguém fala que não sente medo, mentira! Desculpa a palavra, mas o fiofó da cãibra nessa hora, meu amigo, é ruim demais. Tanto é que a partir daquele dia eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu iria trabalhar com gases. E nunca mais trabalhei com gases. Foi o pior momento que eu peguei na minha vida. No dia a dia das empresas, você pode até mensurar. Você pode, aumentou a produtividade, aumentou a produção, diminuir os processos na justiça em termos de processos cíveis, criminais, legais, trabalhistas. Isso você consegue mensurar. Agora, em termos de pessoa, essa profissão é fazer o bem sem saber a quem. Eu nunca vou e nem me interesso em saber em quantas pessoas será que eu evitei que ficaram cegas, porque depois do treinamento, numa situação qualquer, eu pedi para usar um óculos. Quantas pessoas eu evitei que morressem, porque eu pedi, usa o cinto de segurança. Sabe, por aí vai, não tem como mesurar. Quantas pessoas eu ajudei em 45 anos? Não tem, e ainda bem que não tem. Agora, em termos de produção, produtividade e lucro para as empresas, é só comparar o antes e o depois para ver quanto passaram a produzir. Isso dá para fazer. As equipes com as quais eu trabalhei e que sempre me apoiaram, todas notas 10. E tive gerente que realmente me deu muito apoio. Eu sozinho não iria fazer nada. Tem uma frase, um ensinamento, melhor dizendo, que diz o seguinte, é do Thomas S. Monson, esse ensinamento. É ficar bravo, né? Ficar nervoso, ficar com rispidez, é de se deixar influenciar por Satanás. Ninguém pode te deixar nervoso. Nós nos enfurecemos por conta própria, porque é uma opção nossa. Então o técnico ele não pode se deixar enfurecer, não pode perder a calma. O técnico tem que ser o fiel da balança, mantendo discrição, honestidade, calma, paz, tranquilidade. Ele consegue enxergar o que os outros não enxergam. Então não adianta entrar na pilha dos outros. O bom técnico, ele se coloca como Noé e ele se coloca nessa, de calmo, de sábio. A gente tem que entender que a inteligência é um dom que Deus nos deu. Sabedoria é usarmos digna e corretamente esse dom. A frase é do David O. McKay. Então é por aí. Depois de 45 anos, a gente aprende que nem no futebol, né? Se é novo, você corre atrás da bola. Depois que você fica mais velhinho, você deixa a bola vir até você, você distribui com muito mais calma. É mais ou menos por aí. O técnico não mente, ele não diz nem... Para o técnico em segurança é sim, não. Qualquer coisa fora disso, ele está correndo um sério risco de quebrar a cara. Certo. Ele, uma pergunta aqui que acabou faltando. Qual a sua área de atuação? Bom, eu atuo nas seguintes áreas, né? Se uma empresa vai inaugurar um laboratório químico, um setor de química, a turma, você pode vir aqui para dizer como é que o pessoal faz para não se machucar dentro de um laboratório? Se é uma área de mecânica, manutenção, produção, enfim, todas essas áreas, o pessoal me chama. E eu vou lá e ajudo desde que eu conheço. Então, tem uma série de normas regulamentadoras que eu conheço e trabalho numa boa. Agora, eu sei que eu não conheço tudo
Então, se vier com papo de pressão hiperbárica, aí não. A própria NR10, que fala de riscos em eletricidade, eu ministro a parte teórica, a parte de engenharia não. Sabe, normalmente eu não deixo as empresas na mão. Então, quase todas as NRs eu dou meu pitaco, nem que seja no mínimo a parte teórica. E o meu lance é saliva. Tem que gastar saliva com o pessoal. Nada de ficar o dia inteiro lá, plec, soltando imagem. E o que me mata nessas imagens de treinamento é que o cara joga a imagem e começa a ler como se eu não tivesse capacidade para ler e entender. Então, a minha área de atuação é a área para ver o que está acontecendo, e nos treinamentos é pôr o pessoal para ralar, para trocar ideia. E eu aprender com eles também. Treinamento em que eu não aprendo nada não foi um bom treinamento. Disponha e sempre que eu puder ajudar, contem comigo, tá bom? Obrigado pela oportunidade.